Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum do ano B, ano dedicado ao evangelista Marcos, mas hoje o evangelho será de João, que vai nos relatar a preparação remota da Eucaristia. Por isso, então, nós podemos dizer que nós estamos celebrando a preparação remota da Eucaristia. Na história da salvação, a Sagrada Escritura nos apresenta o relato do profeta Elias, que aliás, é ele que inspirou Eliseu. Eliseu tirou dele, ou deu a ele toda a sua herança profética, que nós temos relatado lá no livro de Reis, 2 livros de Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Era época de seca na região. Deus não se esquece do seu povo e usa homens justos para agir em seu nome em favor da humanidade. Eliseu tinha herdado do profeta Elias os seus dons proféticos e agora os coloca a serviço de Deus para servir a humanidade. O que recebemos de Deus é para ser distribuído de graça, somos apenas instrumentos, e é o que o profeta faz. O milagre quem faz é Deus, o homem é seu instrumento. Deus usa a história para se manifestar ao seu povo, dando-lhe vida e vida em abundância. É Deus agindo na história dos homens. Ao homem cabe confiar e se tornar servo, fazendo instrumento de Deus. É o que nós vemos nessa primeira leitura. A multiplicação dos pães de cevada é uma prefiguração eucarística, já no Antigo Testamento. Uma imagem remota do pão da vida, que será dada na última ceia do Senhor como testamento. Esta é o que nós sentimos, alimentamos e vivemos nessa primeira leitura tirada do segundo livro de Reis. Agora, como que São João agora vai nos trazer essa realidade já no discurso sobre a Eucaristia, do capítulo 6 de São João. Recorda o milagre da multiplicação dos pães, lá nesse capítulo 6. São sinais em João, são milagres que preparam a Eucaristia. O que fora preparado no Antigo Testamento, como nós vimos, por exemplo, na primeira leitura, esperado nos últimos dias, Jesus vai concluir e alimentar com o seu corpo. Nesse relato de João, percebemos primeiramente a fé imperfeita que leva a multidão a correr atrás de Jesus. E o evangelista nos lembra, porque viram os sinais que fazia, ou seja, os milagres. Dirige-se então ao monte já conhecido na Sagrada Escritura, pois foi ali que Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. Ali ele chamou os 12. Ali deu a aparição da sua ressurreição, ou seja, a imagem da elevação do monte é onde Deus se revela. E lá então Cristo vai ao encontro do Pai, que será revelado. A Escritura, pois, foi ali que Jesus deu todos esses acontecimentos na sua vida. São João nos fala do diálogo de Jesus com os seus. Depois, vendo aquela multidão, sentar-se com eles, colocando-lhes um problema. Depois do discurso, ou no meio do discurso, Jesus disse então, como um desafio aos apóstolos: onde compraremos pães para eles? Ele falava assim para pô-los à prova, porque sabia o que ia fazer. É o relato de João. Cristo não improvisa, ele nunca tem um plano B, o plano dele é único.
Ele queria justamente experimentá-los. Em seguida vem a cena mais importante, a cena central de Jesus. Ele então toma o pão, ele toma os pães em suas mãos, dá graças, distribui e os apresenta. Saciados, sobram 12 cestos. Então, depois de toda aquela preparação, aquele diálogo, Jesus faz o milagre, usando as palavras similares àquela que eu vou usar na última ceia, e distribui os presentes. Saciando-os, ainda sobram 12 cestos. Queridos irmãos, Jesus vai conduzindo o seu povo para o encontro final, que vai acontecer na véspera da sua paixão, alimentando com a sua palavra com o seu corpo, formando a igreja que vencerá o mal e não será destruída, mas será o meio eficaz de salvação. Por isso que nós entendemos que é uma preparação remota da instituição da Sagrada Eucaristia. Agora vamos pegar São Paulo na carta aos Efésios, que é a segunda leitura, lá no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ele nos exorta à perseverança na vocação de humildade, mansidão, longanimidade, onde o amor deve ser a marca da unidade no mesmo espírito. Há um só corpo, há um só espírito. Essa é a grande verdade. É fácil identificar o espírito de unidade que o apóstolo convoca, tendo como objeto de amor, mas realçando a profundidade cristã que deve dominar todas as ações da comunidade, ou seja, esta fé insuperável. A verdade da igreja sobressai pela prática das virtudes de humildade, mansidão, acolhimento, vividas na comunidade. É essa união pelo amor que vai nos levar à preparação final, para recebermos a grande herança que Cristo nos dá na última ceia. E assim nós poderíamos, então, chegar a essa conclusão. O Cristo, ele reúne os seus apóstolos, começa o embrião da igreja, e a multidão vai cedendo e conduzida por eles. E os apóstolos já participando dessa formação da igreja, sendo coparticipantes dessa multiplicação dos pães pelo serviço de distribuição. Podemos, então, com essa reflexão deste domingo, no final, rezar com o Salmo, que é também aquela resposta à palavra de Deus. O que o salmista vai nos colocar? Em ti espero os olhos de todos, e no tempo certo tu lhes dás o alimento. Senhor, abre tuas mãos e sacia todo o ser segundo a vossa vontade. É o que nós rezamos hoje no Salmo 145, versículos 15 e 16. Assim, queridos irmãos, nós estamos nessa jornada aqui para participar da vida eterna. Mas nessa caminhada nós temos um alimento que nos é preparado desde o Antigo Testamento, quando nós vemos a primeira leitura, até a multiplicação dos pães, no capítulo 6 de São João. Que Deus abençoe a todos, uma santa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.